Boa noite, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sobre o teu coração, sobre a tua família, por onde você estiver. Estamos aí começando mais um programinha do Papo de Jovem, com essa nossa série, o segundo capítulo, Conexão Jovem, com o tema Jovem, você tem uma espiritualidade. Sabemos que a igreja é rica em espiritualidade, há inúmeras expressões. As expressões que ultrapassam os séculos estão presentes nos dias de hoje. Como um exemplo muito forte é a espiritualidade franciscana, um homem que revolucionou o tempo na sua época e ainda hoje angaria, traz muitos homens e mulheres jovens para seguir o seu caminho, a sua fé. Por isso eu quero te convidar a ficar conosco, a curtir e compartilhar nossa página. Hoje é um dia muito especial. A gente fazendo aqui um levantamento do que a gente poderia abordar, já que a igreja é rica em espiritualidade, é rica nos seus carismas. Aqui ao meu lado está meu filho Pedro, que ele não poderia faltar, né? Então ele vai ficar aqui quietinho aqui. O Frei Patrício Scandiani, ele traz uma definição maravilhosa sobre o que é espiritualidade. É um estilo de vida pautado pelo Evangelho, que visa imitar a pessoa de Jesus. A palavra de Deus, lá em Gálatas 5,13, diz que nós somos chamados para a liberdade. E a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, nós tivemos acesso ao Pai de uma maneira nova, de uma maneira transformadora, de uma maneira particular, aonde nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a nos relacionar com o Pai com o pedido de Abba Pai, uma expressão do hebraico que traduzindo para os dias de hoje quer dizer papaizinho querido, onde nós olhamos para o Senhor, este Senhor que pelo povo hebraico era chamado como Yahvé, muitas vezes Shalom, Adonai, Elohim, palavras como essas, onde o povo da primeira aliança se dirigia ao Senhor. Mas a partir do Novo Testamento, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos nos relacionar dizendo Abba Pai, papaizinho querido, com esta dignidade conquistada por nosso Senhor Jesus Cristo no alto da cruz, de sermos filhos de Deus. Esta é a maravilha. Diante dessa pequena apresentação, queria chamar o Renan para que a gente também pudesse apresentar os nossos amigos que vão fazer parte conosco desta live. Fala, Renan, tudo bem? Bem, Felipe, graças a Deus. E você, como que você tá, meu amigo? Maravilha, show de bola. Mais um dia aí. Temos aí o José, que além de jovem, também tenho a honra de ser meu compadre. Fala, Zé, tudo bem? Boa noite. Boa noite, compadre. E aí, tudo bem? Maravilha. E temos também uma presença ilustre de um homem de Deus, o Mário. Tudo bem, Mário? Obrigado por ter aceitado estar conosco. É um prazer a tua presença aqui. Tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Felipe e os demais aqui. Eu que agradeço o convite de falar de espiritualidade, falar de Deus. É sempre uma alegria, né? Principalmente para a juventude. Uma fase que todos nós estamos aí procurando, né? Sonhos, realizações. E falar de espiritualidade eu acho que é muito importante nessa conexão jovem, né? Muito obrigado. Maravilha. E nós sabemos que o nosso programa é um programa tocado por mim, pelo Renan, nós que somos aí carismáticos, pertencemos ao movimento da renovação, participamos ativamente de um grupo de geração, e é uma alegria, uma expressão, um movimento que está presente aí há mais de 53 anos no mundo, é muito tempo
que o Espírito Santo tem agido a partir do movimento da RCC, e muito por conta disso, né, por causa dos jovens, um movimento que começou em uma experiência em uma universidade em Duquesne, teve ali o seu ponto de partida, e desde então aquela primeira chama, ao tocar na palha seca, pegou ao mundo inteiro, e hoje o movimento da renovação está presente em mais de 200 países. Mais de 200 países, é muita gente. Tivemos em 2012 o encontro mundial em Foz do Iguaçu, que foi um marco. Jovens eu vivi uma experiência maravilhosa, tive a oportunidade de participar com mais outros irmãos da Arquidiocese, e a gente viveu essa experiência de jovens de várias nacionalidades orando e buscando esta mesma graça. Diante disso, queria já começar perguntando a vocês aí, é importante nós sustentarmos uma espiritualidade? O que você acha, Renan? Bom, eu vejo que é muito importante hoje a gente ter uma espiritualidade, né? Porque, na verdade, é um caminho que nos leva a ter uma intimidade com Deus. Então, a gente vê um reflexo hoje de uma sociedade que tem faltado muito viver a espiritualidade e tem vivido uma religiosidade. Então, você precisa ter ali bem definido o que é espiritualidade, para que você viva isso com uma autenticidade e, de fato, está vivendo essa espiritualidade. Porque é muito fácil hoje nós falarmos do Brasil, que é um país cristão, na sua grande maioria, vamos colocar 66% desse público cristão é católico, e 38, 34% eu acredito que a porcentagem é um pouquinho maior. Mas, de fato, você tem vivido uma espiritualidade no qual são aspectos que te ligam a esse mesmo espírito, que é o Espírito de Deus, ou você tem vivido uma religiosidade, que é o acúmulo de atividades religiosas, práticas, que muitas vezes fogem dessa intimidade. Então, é isso que precisa ficar bem definido hoje, no entendimento, principalmente dessa live, do tema que nós estamos abordando. Jovem, você tem essa espiritualidade? Você tem uma espiritualidade? Então, eu vejo que é muito importante, porque é um elo de ligação que vai nos aproximar cada vez mais da vontade de Deus. Então, acho, José, é importante hoje nós, como jovens, fomentarmos aí uma espiritualidade. Opa, vamos lá. Com certeza, como o nosso irmão Renan aí falou, né? A gente precisa ter a noção e entender o que é espiritualidade, né? Muitas pessoas confundem e acabam achando que está vivendo uma coisa e, na verdade, é outra. E eu falando hoje, acabei não me apresentando, falando que eu sou coordenador de um grupo de jovem, né? E vendo hoje dentro do grupo, há uma necessidade de a gente mostrar e ensinar o que é isso, né? O que é espiritualidade de verdade. Porque, às vezes, eles conhecem de uma forma, que é apresentado de uma forma, e de uma forma errada ainda por cima. Então, a gente precisa, hoje eu como coordenador, como uma pessoa que já aprendi isso com outros coordenadores, passar para eles da maneira correta, né? E cadê o Mário? Chega mais, Mário. O que você acha? É importante para a juventude, ainda mais nos dias de hoje, aí, fomentar uma espiritualidade? Sim, é interessante, sim, nós temos um cultivo de uma espiritualidade, né? Existem várias definições na teologia,
né, sobre espiritualidade, mas eu gosto assim de uma definição que fala que a espiritualidade é como se fosse uma recusa de uma visão que a vida termina aqui, e é só aqui, né? A espiritualidade, ela nos projeta para transcendência, para dizer que nós honramos a vida, nós gostamos de viver, queremos viver bem aqui, mas a nossa vida não se encerra aqui. A espiritualidade, a gente pode dizer que a espiritualidade nos dá essa visão de que a vida vai continuar, né? A vida eterna. E a espiritualidade é como se fosse uma atitude que nós cristãos, né, assumimos diante dos valores espirituais, né? Sobre Deus, sobre o sentido da vida, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, o que penso da vida, o que quero fazer com a minha vida, sobre o pecado, sobre a graça. Então são os valores também que cada um de nós trazemos e que queremos cultivar e aprender. E também poderíamos dizer que a espiritualidade é uma intimidade com o sagrado, né? Cada um de nós somos um terreno, um solo sagrado, onde Deus habita, né? Então, a espiritualidade é também essa arte de fazer com que o cotidiano seja vivido com mais leveza, né? Não é magia, né? A espiritualidade não é magia e nem práticas que nos deixam fora da realidade, pelo contrário. A espiritualidade nos ajuda a viver melhor os nossos sofrimentos, os nossos problemas, integrar também as nossas alegrias no dia a dia com as pessoas, no relacionamento com as pessoas e conosco mesmo, consigo mesmo, né? Hoje o Mário está aí caminhando com a congregação dos irmãos paulinos. Conta pra gente, Mário, um pouquinho como que você chegou aí, antes de você chegar na congregação, onde é que você estava. E aproveita, nós celebramos aí recentemente o dia de Santa Paulina. Então conta para nós um pouquinho aí da congregação, um pouco do caminho, como você chegou aí. O Mário que dentro em breve aí nós teremos mais um sacerdote aí, mais uma responsabilidade de orar por um homem de Deus. Conta para nós, irmão. Então, eu desde criança sempre fui da igreja, né? Participei de diversas pastorais, diversos movimentos da igreja. E o último movimento que eu participava era a Renovação Carismática Católica, que me ajudou a fortalecer a minha espiritualidade, a minha intimidade com Deus, principalmente com a intimidade com a palavra de Deus, né? A Renovação Carismática tem essa característica do amor pela palavra e também pela oração espontânea, né? Existem os ritos, existem as formas, né, da gente rezar, como por exemplo a liturgia das horas, mas na renovação carismática a gente tem essa liberdade de erguer as mãos e louvar, né, e falar com Deus como um brother, né, como um irmão próximo, né? E eu sempre tive uma dúvida no meu caminho, mesmo namorando, paquerando as meninas bonitas, que na renovação carismática tem muitas meninas bonitas, viu? Os jovens que estão aí me ouvindo, tem muita menina bonita. Se você quer casar com uma menina bonita, participe da renovação carismática. Mas eu tinha essa duvidazinha no meu coração, que eu chamo de chamado, né? Só que eu não aceitava muito bem esse chamado e dizia por que Deus não chama meu irmão, por que não chama aquele colega lá do grupo e me deixa ter uma vida, entre aspas, normal aqui, casar, ter muitos filhos nesse movimento e tal. Mas tinha isso. E no ano de 2011 eu fui com alguns jovens do Brasil, da Renovação Carismática, para a jornada da Espanha, né? E eu fui também com o propósito de dizer para Deus assim, lá o Senhor me fala e vamos resolver logo que a minha vida tem que ser resolvida. Eu estou jovem e estou naquele momento também de busca, né? O que é que vou fazer, que vestibular, que profissão vou seguir, quero decidir minha vida, né? E eu disse para o Senhor, fala comigo, Senhor, nessa jornada, né? Tava paquerando uma menina, então tinha também essa menina aí pelo meio, que era uma vírgula na minha história, né? E eu lembro que aí um dia, lá na jornada, Dom Ascona, né, querido Dom Ascona, que também acompanha a renovação carismática, em uma missa, Deus falou por meio dele comigo uma frase, né? Não tenhas medo. Né? Então, quando eu voltei da jornada, eu voltei naquela empolgação, é minha vocação, sim, eu tenho que... Porque eu vivi muitos momentos bonitos na Jornada Mundial da Espanha, né? Então eu conheci umas irmãs paulinas, né? Porque
Existe também os ramos femininos, e um dos ramos femininos da família Paulina é as Paulinas. E falando com umas irmãs paulinas, elas me falaram dos paulinos. Disseram, olha, Mário, tu tem aí muito jeito aí com comunicação, é comunicativo, tu não gostaria de conhecer os paulinos? E eu passei meu contato sem muita expectativa que esses paulinos iam entrar em contato comigo, né? Mas eles entraram em contato. Então eu comecei um acompanhamento vocacional, silenciosamente, lá no grupo continuava participando e tudo, mas muito discretamente, porque como eu tinha muita dúvida, medo de responder esse chamado, né, eu fui me correspondendo com os paulinos, né? E aí um padre paulino foi me visitar lá no Maranhão, né? E depois eu fui convidado a vir participar de um encontro aqui em São Paulo, né? Encontro vocacional, e já fiquei, né? Morei em Campinas no ano de 2012, quando eu fiz o propedêutico. Como eu já tinha filosofia, quando ingressei na congregação, já fui fazer teologia. Então já fiz teologia, já morei na Colômbia, fiz o meu noviciado na Colômbia. E agora a gente está aí nessa caminhada, se preparando para o sacerdócio, né? Se Deus quiser, no final desse ano, a nossa profissão perpétua e a ordenação diaconal. E assim, aqui a congregação, como você falou no início, existe várias espiritualidades, né? Existe a espiritualidade franciscana, né? E existe a espiritualidade paulina, que é a qual agora eu faço parte, né? E aqui nós temos um tripé, a nossa espiritualidade, né? Que é viver e anunciar Jesus, que é caminho, verdade e vida, com o Espírito de São Paulo, né? Então ele é o nosso, digamos assim, o nosso grande exemplo de apóstolo, por isso o nosso nome também nós nos chamamos paulinos, né? Porque o nosso fundador, o padre Tiago Alberione, dizia que o verdadeiro fundador da congregação era São Paulo, era nele que nós deveríamos nos espelhar, era nele que nós deveríamos observar para seguir nossa missão. Então, com o Espírito de São Paulo, nós anunciamos essa palavra e vivemos a palavra. Em primeiro lugar, nós temos que viver para poder ofertar. E temos a Rainha dos Apóstolos, que foi uma imagem pensada, também nosso fundador, onde ela segura o menino Jesus, mas não para ela, ela oferta. E o menino Jesus está com o evangelho nas mãos para dizer que Maria foi a primeira editora do verbo, né? E que ela oferta Jesus, que tem a salvação e tem a palavra. Então essa é a nossa espiritualidade, viver e anunciar Jesus, que é caminho, verdade e vida. Acho que é um resumão assim bem prático e rápido, seria isso. E você falou algo que é importante, né? Toda e qualquer espiritualidade na igreja, ela é O interessante do centrada... que o Mário... Pode falar, Renan. Não, eu só ia fazer só fazer um adendo em relação ao que o Mário falou, né? Ele que passou aí pela renovação carismática católica, teve essa experiência, uma experiência mística, né? Vinda de Deus. E o que eu vejo hoje na espiritualidade dentro da igreja, né, consiste justamente nesse segmento de Jesus, né? Por meio da sua palavra, por meio dos seus mandamentos, por meio dos seus gestos, que faz com que a gente mergulhe realmente nesse mistério do que é o Deus, quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é Deus Espírito. Então, ali o Mário, ele teve essa experiência, conheceu a renovação carismática católica, depois passou ali, foi para a Jornada Mundial da Juventude, teve uma palavra de Deus sendo usada pelo um homem que é um sacerdote, viu sua espiritualidade, e ali ele conseguiu se encontrar, né? Então eu vejo que a espiritualidade também, e faço um gancho do que eu até fiz o comentário logo no início, né? Que a gente precisa entender o que é espiritualidade, o que é religiosidade, porque a espiritualidade ela vai nos fazendo caminhar cada vez mais próximo à nossa vocação, próximo ao nosso chamado. Hoje está aqui o Mário, logo mais vai ser um futuro sacerdote, creio que vai ser um grande homem, um grande padre, que vai poder corroborar muito a igreja e para o mistério de Cristo. Então, só fazer esse adendo em relação ao que tinha falado, quando eu falava da renovação, eu tive muito essa percepção, sabe? Espiritualidade também te leva a você a encontrar a sua vocação.
Sim, sim, e o testemunho do Mário é bastante gratificante para esse pequeno programa que nós estamos aqui fazendo. Porque ele acaba desconstruindo um mito que de vez em quando as pessoas entendem que alguém que vai para a renovação, você é da renovação e acabou a história, você não vai para lugar nenhum, não. Quantos homens e mulheres, a partir de um grupo de oração, a partir de um grupo de jovens, a partir de um seminário de vida, a partir de um retiro, enfim, a partir de uma ação, a partir do movimento, descobriu a sua vocação, caminhou ali num grupo de oração, mas foi para uma outra congregação, foi para uma comunidade. Eu conheço pessoas que foram até para aquela vida religiosa contemplativa. Era acostumado a estar ali na renovação, naquela loucura, né? Aquela coisa, ergue a mão, aquele fogo que a gente costuma denominar, e foi morar num convento onde o silêncio é a regra de vida. Né? Então, o grupo de oração foi essa chave que ela utilizou para poder chegar, na verdade, assim, essa escada, né? Diríamos assim, para chegar até a vocação, conseguir acertar essa vocação. Mas eu queria também trazer para o centro do debate aí o José. Conta pra gente aí como que o Jupac tem trabalhado com jovens, até mesmo o Jork, dentro da paróquia Santa Terezinha. Como que vocês têm traçado aí um caminho de espiritualidade, um caminho de formação com os jovens? Como que vocês têm trabalhado para que não apenas o pessoal que já caminha com vocês, mas outros jovens venham a estar com vocês aí? Como é que se desenrola aí o grupo de jovens de vocês? Vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer aqui ao Renan pelo convite. E antes de eu estar falando sobre isso, queria só deixar uma coisa aqui, que eu acho que o Felipe deve estar ciente disso, que o meu primeiro retiro, que eu realmente me encontrei com Deus e eu falei, opa, eu preciso mudar de vida, que essa vidinha que eu estou vivendo aí não está muito legal, foi justamente um retiro que o Felipe comandou o retiro inteiro. Acho que ele está ciente, ele lembra disso na paróquia São José. Então, a partir desse momento, desse retiro, que eu comecei a olhar o mundo de uma forma diferente. E comecei a olhar para Deus, principalmente, né? Então, foi onde que eu entrei no grupo do Jupac, com a Juliana e o Francinaldo como coordenadores, e foi onde que eu comecei a conhecer Deus primeiramente, né? Aí foi isso, a gente já temos 10 anos que a gente tem um grupo, cada dia mais crescendo, graças a Deus. E entrando no que você falou, Felipe, antes era muito difícil a gente trabalhar esses assuntos com eles, né? Porque a gente não tinha uma idade específica para entrar no grupo. Acabou o crisma, normalmente o pessoal ia para lá, migrava para lá. E eu falo por mim primeiro, antes de eu estar falando para os jovens hoje, eu falo comigo. Como que foi para mim? Eu fui um jovem muito cabeça dura, meus coordenadores que eu digam. Mas a partir do momento que eu acreditei que eu precisava fazer as vontades de Deus, não dos outros, né? Eu comecei a dizer sim, ao invés só de não, 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 não. Foi onde que eu conheci a RCC também, foi onde que eu comecei a ter um momento, aprender a rezar, aprender a orar. Então, foi onde que eu cheguei num ponto que hoje, há 2 anos e meio, eu sou coordenador desse grupo, Jupac, que significa Jovens Unidos pelo Amor de Cristo, onde que hoje toda a formação que eu tenho, eu sou muito grato a Juliana e ao Francinaldo, que me ajudaram muito a crescer, a você também, Felipe, ao Renan, que vocês são exemplos para mim. Então, eu busco, hoje, como coordenador, fazendo parte de um grupo que tem aproximadamente 40 jovens,
E se for contar com o Jork, que faz muita parte do nosso grupo também, vamos arredondar aí uns 60 jovens, a gente busca como primeiro momento mostrar para eles que é importante demais a gente ter uma intimidade com Deus. E para a gente ter uma intimidade com Deus, a necessidade de a gente conhecer Deus, de a gente abrir o nosso coração para Deus. Então, para mim, mostrar para eles, eu precisei mostrar através do que eu já vivi, né? Do que eu vivo realmente. Então, hoje eu vejo que estamos trabalhando numa linha legal, mostrando para eles que é importante rezar, a gente faz momento de oração. Hoje o nosso grupo, eu falo muito lá junto com a Lari, nem sei, provavelmente ela deve estar assistindo essa live, que o nosso grupo, a gente criou um grupo de oração dentro do nosso grupo de jovens. Então, hoje a gente faz o nosso grupo de jovem, o nosso grupo de oração, onde a gente reza, onde que a gente clama o Espírito Santo e a gente escuta o que Deus nos pede a cada dia. Então, tanto é que há 6 anos temos um retiro chamado Anuncia-me, e onde que normalmente a gente faz anual, né? Exatamente esse mês seria o Anuncia-me 7, se eu não me engano. E por conta dessa pandemia, infelizmente, tivemos que adiar. Mas é onde que a gente busca aqueles jovens que estão querendo ingressar dentro da igreja, mas com medo, com receio de ter o primeiro contato, eles não sabem como, né? E onde esse retiro busca essas pessoas, normalmente a gente faz num sítio, onde tem piscina, pode jogar bola, encanta os olhos dos jovens, né? Mas é aí onde que tem a nossa armadilha principal, né? Que os jovens, a maioria das vezes, vão para esse retiro pensando que é só, eu vou curtir a piscina, vou curtir o futebol, mas quando chega lá, a realidade é totalmente diferente. Realmente você é impactado com os momentos que temos lá. O Renan já participou pregando lá, o Felipe também, então eles sabem disso, como que funciona. Hoje, cada dia mais, graças a Deus, esse retiro vem crescendo, graças a ele. Então, o nosso grande objetivo é esse, levar para aqueles jovens que mais necessitam do amor de Deus o que a gente vive. O que eu vivo, o que o meu grupo hoje, do jeito que estamos vivendo, levando o nosso amor, levando a misericórdia, ensinando verdadeiramente a amar. Porque hoje o que o mundo realmente necessita é de amar. Felipe, eu queria aproveitar a fala aí do... É José, não é isso? José. Enquanto ele falava, eu ficava pensando, né? Quando nós somos criança, bebê, a gente começa comendo papa, né? Depois a gente vai crescendo, a mãe vai engrossando essa papa, né? Vai dando mais consistência, até um ponto que a gente come arroz e feijão, depois a gente já come carne, né? Já tem os dentes, né? E na nossa vida de espiritualidade, nossa vida espiritual, também tem que ser assim, né? Claro que cada pessoa no seu tempo, né? Às vezes eu vejo na igreja as pessoas que têm já uma longa caminhada, quer que um jovem que está chegando já reze 1000 Ave-Marias. Você vai assustar esse jovem que está chegando com 1000 Ave-Marias, né? Então, você tem que respeitar o tempo de conversão também da pessoa, de assimilação de quem é Deus, da experiência de Deus que a pessoa está fazendo, da caminhada que ela está fazendo. E aos poucos na caminhada, essa pessoa também vai crescendo na vida espiritual, né? Eu vejo assim que muitos dos nossos jovens na igreja vivem de retiros. Nada contra os retiros, né? O José estava falando aí, eu também já participei de muitos e gosto. E anualmente aqui na congregação nós temos um retiro, que é um momento de deserto, né? Um momento privilegiado que nós temos. Mas, para além desses retiros, das colônias de férias que nós participamos, é interessante o nosso retiro diário, nossa intimidade com Deus,
que aí a gente pode somar com esses grandes retiros que nós participamos de avivamentos, né? Porque às vezes não a gente pode ficar numa festa espiritual onde a gente tenha 3 encontros grandes, como se só aquilo nos bastasse, e no dia a dia a gente vai vivendo de qualquer jeito, vai fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Aqui na nossa congregação, o fundador nos ensina sobre a importância do exame de consciência. Quando nós fazemos um exame de consciência, a gente vê no que está errando, a gente vê naquilo que a gente precisa melhorar, naquilo que a gente precisa crescer, e com isso a gente vai dando mais qualidade de vida para nós mesmos, e também para quem está ao nosso lado, porque quando nós somos uma pessoa amargurada, uma pessoa que não integra a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, isso reflete também com as pessoas, né? A gente é mal-humorado, a gente é sempre zangado, a gente nunca consegue resolver nada, os problemas são vários, inúmeros, a gente sempre está correndo, a gente sempre está estressado. Então, quando a gente tem a nossa vida espiritual integrada com todas as áreas da nossa vida, a gente consegue viver melhor e consegue também com que as pessoas que estejam ao nosso redor, como disse o José, que viu em vocês, por exemplo, em você, Felipe, ver Deus, né? Ver Deus, né? Ver a presença do Evangelho nas nossas atitudes, na nossa vida, no nosso modo de ser. E aí eu gostaria de fazer a propaganda, né, desse livro aqui, Fala Jovem. Né? Esse livro aqui, ele nasceu com a ideia justamente de sentir o que os nossos jovens pensam sobre a devoção a Maria, sobre a espiritualidade, sobre a fé, né? E foi um livro assim que deu esse protagonismo. Nossos jovens pensam, nossos jovens rezam, porque a gente começa com a oração do texto, a gente reza o texto, que é importantíssimo, mas a gente também tem que buscar formar a nossa espiritualidade. E para isso, não existe outro método a não ser ler, né? Ler os escritos de outros jovens, dos santos, daqueles também que fizeram experiências profundas com Deus na sua vida interior, na sua espiritualidade, que também podem nos ajudar na nossa caminhada, né? Então é isso. Aproveitando esse rebanho grande que o José falou de 60 jovens, já até me ofereço aqui um dia para ir rezar com vocês aí, conhecer. Adoro o grupo de jovens, celeiro de vocações. Quem sabe lá pode ter algum paulino ou alguma menina lá que queira ser paulina, pastorinha, né? A gente tem que buscar as vocações também. Amém. Já Vai deixa, ser um prazer. já deixa a propaganda aí. Coisa que eu não entendi nada. Vai ser um prazer Eu já quero recebê-lo lá. puxar. Pode falar, Zé. Vai ser um prazer Quero recebê-lo puxar lá. já. Pode falar? Pode falar. Vai ser um prazer recebê-lo lá. Assim que a gente voltar com as nossas atividades depois dessa pandemia aí, né? Por enquanto a gente estamos fazendo tudo online, né? Tudo pelas lives também. Mas é como você falou mesmo, né? Infelizmente, muitos jovens hoje em dia vivem muito só de retiro. Acabou aquele retiro e acabou a vida dele de santidade, vamos dizer assim. Mas eu busco mostrar para eles que o retiro, às vezes, só dura um final de semana. E a gente ser de Deus, a gente precisa ser de Deus até o fim. Então, eu mostro para eles que, do mesmo jeito que eu fui impactado num retiro e mudei a minha vida, por que eles também não podem fazer isso, né? Por que eles não podem buscar o mesmo caminho? Mas é esse caminho que a gente precisa seguir mesmo, de mostrar para aqueles jovens que, do mesmo jeito que passamos por dificuldades, que erramos também, mas a gente tem Deus, a gente busca e confia em Deus, em trilhar o caminho dele. Eu já faz a propaganda aí, o Mário já fez a propaganda aí para pegar se precisar, né, Mário? Você prega também, né? Só desmuta aí, porque eu acho que você tá sem. Rosiano, Oi. Foi? Eu estou dizendo, eu prego, lavo o banheiro, arrasto cadeira, passo café, o que for preciso. Quem está aí para somar com a juventude? Porque eu acho
Eu nunca esqueci, gente, numa aula que eu tive de teologia, quando o professor disse assim: quando a gente perde um jovem para o mundo, a gente perde gerações para Deus, né? Porque o jovem é o pai, é a mãe daqui a pouco. E se ele não tem essa experiência de fé de Deus, os filhos dele também não vai ter, e assim sucessivamente. Ou então vai ser aquele jovem de batismo, primeira comunhão, crisma, casamento e tchau, igreja. Entendeu? Vai fazer os sacramentos que tem que fazer porque alguém pediu, porque é a tradição da família. Então, assim, uma fase da vida muito bonita, que a gente tem que dizer para os jovens: nós podemos viver a nossa juventude, né, com tudo que nos é permitido, de belo que tem o mundo, com sensatez, com equilíbrio, e nisso mostrar para os jovens a beleza de ser de Deus, né? Aí entra outra propaganda. Esse carinha aqui, ó. O que eu tô achando muito interessante desse... Ele chama Carlo Acutis, né? Ele vai ser beato agora em outubro, lá em Assis. É que, geralmente, a gente, quando vê os santos, a gente vê os santos, geralmente, muitos podem ser freira, padre, né? Esse daqui é um santo dos nossos tempos. Ele usava camisa polo, como a gente usa a camisa polo. Ele gostava de informática, como nós jovens gostamos de informática. Entendeu? Ele não andava só com camisas de Nossa Senhora, porque às vezes a gente confunde espiritualidade com o uso de apetrecho. Eu tenho que ser escravo de Maria, então eu tenho que pegar uma corrente de 4 dedos para mostrar que sou escravo de Maria, para todo mundo ver que eu sou escravo de Maria. Né? Eu tenho uma coleção de camisas de Nossa Senhora. Eu tenho texto de pedra, de sabonete, de madeira, não sei o quê. A espiritualidade não é isso. Né? Esses instrumentos podem nos ajudar a encontrar Deus, a ver os santos, mas não é isso. Então, por exemplo, o Carlo Acutis, ele fala uma coisa muito interessante. Escuta só isso aqui, gente, que eu marquei para vocês. A oração é a continuação no dia a dia deste movimento inicial da conversão. Olhar para Deus, voltar o coração para Deus, como nos é recordado para cada missa, corações ao alto. Então, olhar a Deus é impressionante, né? Ter esse coração sempre vivo, né? Eu assim, recomendo mesmo, sabe? Vocês pesquisarem sobre esse santinho aqui, ó. Carlo Acutis, tem muito material dele aí na internet, tem uma associação dele, e a Paulus acaba de lançar esse livro dele também. É um jovem do nosso tempo que nos mostra a importância da espiritualidade, de viver esse equilíbrio, sabe? Então ajudemos os nossos jovens, e eu tô aí, faço pipoca também, entendeu? Tá ligado? Não. A gente é desse tempo aí que a gente topava tudo por levar o evangelho para os jovens, né? Topava de tudo. Dormia em colchonete, ficava sem dormir, comia comida fria, sem sal, salgada, tomava aquele suco mais aguado do que qualquer outra coisa, mas estava feliz, né? Estava nessa empolgação. A partir daquilo que vocês estão aí contando aí pra gente, peraí que o Pedro tá me atrapalhando um pouco aqui. A partir daquilo que vocês estão contando aí pra gente, eu queria fazer 2 perguntas, né? Primeiro, de vez em quando eu tenho a impressão de que algumas espiritualidades pararam no tempo, porque elas deixaram de ir atrás de um terreno precioso, onde tem aquela pedra preciosa, onde tem um jovem. Então eles pararam no tempo, dentro ali da sua expressão, dentro dali do seu espaço de fé, e deixaram de ir atrás dos jovens, ou quando vão de uma maneira muito, muito fria, né? muito burocrática. E aí eu pergunto para vocês, será que para atrair o jovem é necessário criar novas expressões de espiritualidade? Para fazer com que o jovem entenda que é a partir da oração, né, de uma oração sincera, que nasce do nosso coração, não de uma quantidade. Eu vou rezar aqui 2 dias seguidos para me encontrar com Deus. Não, muitas vezes uma simples prece que sai do fundo do nosso coração, a gente já tem uma experiência maravilhosa com o Senhor. Será que nós precisamos criar novas expressões, novas espiritualidades, novas denominações para chegar até o jovem? Né? E aí a segunda pergunta, como
mostrar para o jovem que a oração é um caminho libertador, né? Tendo em vista que toda e qualquer espiritualidade na igreja tem o centro, tem a raiz de ser na pessoa e nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem essa base é impossível qualquer espiritualidade, qualquer carisma ficar de pé. Aí eu lanço a pergunta para vocês aí, começando pelo Mário. Fala um pouco para nós, irmão. Eu estava aqui tentando assimilar aqui as tuas perguntas, eu estava anotando. Olha, eu acho que o espírito, ele é dinâmico, né? O espírito é criativo, ele sopra como quer, quando quer, né? Então, assim, eu não diria que seria criar novas espiritualidades para alcançar os jovens, né? Mas apresentar a igreja e o jovem se encontrar. O jovem que chega na igreja, ele pode se encontrar, por exemplo, muito bem nas novas comunidades, né? Na renovação carismáticas. Outro já pode ser que não se encontre muito dentro dessa espiritualidade, se encontre melhor dentro de uma espiritualidade inaciana, ou dentro também de algum tipo de espiritualidade ligado aos mosteiros, né, seja ali de uma ordem oblata, né. Então eu acho que não é criar. Se aparecer, né, como tem aparecido, por exemplo, com as novas comunidades, né, que é um jardim, né, são flores novas num jardim, que é a igreja, né, então eu acho que é deixar que o jovem sinta os perfumes dessas flores, né, que são as diversas espiritualidades, né. E eu acho que é esse o caminho. E a outra pergunta, eu estava anotando na hora que falou. É sobre oração, né? Muitas vezes a gente fala de oração, mas como que a gente incentiva a galera a rezar, a orar, né? Como que a gente leva isso para eles? Primeiro, eu acho que o jovem ele gosta de ser desafiado, né? Eu acho que a gente tem que ter em mente que a oração é uma conversa com Deus. Ninguém conversa com um amigo obrigado, né? Você, quando quer conversar com um amigo que você sente vontade, saudade desse amigo, você quer conversar porque você gosta de estar na presença desse amigo, dessa amiga. Eu acho que o primeiro passo para nós, como cristãos, é dizer para os nossos jovens ou para qualquer pessoa que venha falar conosco que Deus é um amigo. Deus é um amigo. E Ele está nos escutando a qualquer momento, a qualquer hora, né? E que não existe uma fórmula de dizer assim, eu quando chegar diante de Deus, eu digo assim, Senhor, boa noite, eu vou começar minha oração agora, né? Vai ter que ser com 1000 Ave-Marias. Gente, uma coisa, eu não tenho nada contra as 1000 Ave-Marias, por amor de Deus, os irmãos que estejam acompanhando aí, continue rezando as 1000 Ave-Marias e até me coloque na intenção. Mas dizer assim, ninguém toma uma garrafa d'água de uma vez porque vai passar mal. A gente toma goles com um copo de água. Então, eu acho que para todas as pessoas que vão chegando com a gente, eu acho que eles têm que ir caminhando e sentindo a necessidade de rezar. A necessidade de estar na presença de Deus e dizer assim, eu quero rezar. E cada um de nós vamos encontrando dentro das espiritualidades que nós estamos meios para isso. Por exemplo, a liturgia das horas, seria muito bom que os nossos jovens conhecessem a liturgia das horas, que é a oração oficial da igreja. É que quando nós estamos rezando a liturgia das horas, nós estamos rezando em comunhão com toda a igreja. Só que, infelizmente, ficou muito no consciente católico que a liturgia das horas é oração de padre, de seminarista, de freira, né? E quando não é, oração oficial. E, por exemplo, começar pelas coisas simples, porque eu acho que Deus, ele pode se manifestar de todas as formas, na grande tempestade, mas eu acho que ele vem na brisa. Ele vem suavezinho, sabe? Então, dizer para o jovem, olha, aprenda a rezar o texto, a meditar o texto, se você já conseguir fazer isso, você já vai ver o grande ganho espiritual que você vai ter. Se você conseguir, por exemplo, meditar um versículo que seja da Bíblia, algum momento do seu dia, não precisa, porque às vezes a gente também tem umas concorrências, né, no mundo cristão, para dizer que não é só no mundo católico.
Ah, eu já li a Bíblia de trás para frente, de trás não sei como, com tantos metros, eu já li a Bíblia 10 vezes, mas é a mesma pessoa de quando começou a ler pela primeira vez. Parece que a palavra de Deus não fez efeito na sua vida, né? Então, assim, ajudar os nossos jovens a encontrar esses caminhos, né? Dizer, olha, você gostaria de aprender a leitura orante da palavra de Deus, que é uma forma de meditar, de se colocar também, porque também, às vezes, no mundo que a gente vive hoje de muita agitação, e principalmente com as redes sociais que nos tomam muito tempo, né? Quem de nós aqui não vive no Instagram, vive no Twitter, nos joguinhos, né? Principalmente nesse, temos aí muitos jogos, né? Videogames, às vezes até que incentivam violências e tal, e a gente acaba que não tendo tempo, né, de se colocar na presença de Deus. Então eu acho que a forma é essa, Felipe. Eu acho que cada um também é onde está, né? Por exemplo, se está lá no grupo com José, deve ser que tem um estilo, um jeito de rezar. Então ajudar os jovens, mas ter paciência com os jovens, né? Porque às vezes o jovem vai dizer, hoje eu não estou com vontade de rezar, porque ele ainda não entendeu a dinâmica que o rezar, a oração, é uma conversa com Deus. E aí você não deve obrigar a pessoa só para dizer assim, fica aqui na sala, lê a Bíblia, lê a palavra. Não, deixa, respeita o momento dela, e vai sendo você essa pessoa de oração para que o jovem vá vendo como que é importante estar na presença de Deus, né, na intimidade com Deus. A oração, para mim, é um respiro da alma. A oração, ela nos faz melhor. Se a oração não nos mudar, não modificar nada em nós, nós não estamos rezando verdadeiramente. Eu acho que é por aí, eu acho. Cadê o José? Traz para nós aí, José, sua perspectiva e sua visão. Opa, vamos lá. Você pode repetir a primeira pergunta aí para a gente, para nós aí, Felipe, por favor? Rapaz, se vocês estivessem no Enem, vocês estariam reprovados agora, viu? Porque, pelo amor, viu? Não, a primeira ideia é o seguinte: será que, diante do cenário que nós temos, nós precisamos criar novas expressões? Ou será que nós que fazemos parte de grupos, né, de movimentos, de carismas, né, enfim, nós precisamos sair um pouco do muro, né? O Papa Francisco fala muito disso, deixar um pouco o muro e ir até a rua fazer a missão, deixar um pouco o nosso cantinho, né, o nosso conforto e ir até aquele jovem que de fato está precisando. Então, nesse contexto, você acha que necessitaria criar mais expressões ou a gente precisaria modificar a maneira que nós estamos apresentando? E aí a segunda é como nós levamos para o jovem essa ideia de uma oração, de um encontro pessoal com Deus a partir da nossa oração. Ok, vamos lá. Criar mais expressões eu acho que não há necessidade, porque a nossa igreja tem muitas que pode encher e preencher o nosso coração. Mas, infelizmente, não só, tenho certeza que não só na minha paróquia, como em outras paróquias, tem aquelas exceções que, infelizmente, acha que para você entrar dentro de um grupo ou para você fazer parte de uma certa... de um grupo de catequese, de um grupo de oração ou qualquer outro sistema lá dentro, a necessidade de milhares e milhares de formação, ou como o nosso irmão Mário falou, ter que rezar 1000 Ave Marias para poder fazer parte do grupo. E eu vou ser muito sincero para vocês, opinião minha, tá? A questão de mostrar as formações que normalmente a gente faz no grupo de jovens lá, eu deixo bem claro para eles uma coisa, que ninguém está... Normalmente, nossos encontros é de sábado às 5 horas, né? Eu falo para eles da seguinte forma: ninguém vai sair da sua casa para ir para a igreja com o intuito de bater papo, com o intuito de ver um amigo, ou paquerar isso ou paquerar aquele, né? Eu vejo que se você vai realmente para a igreja, que você vá com o intuito de ter essa intimidade com Deus. Então, hoje, eu falo para o meu grupo, né, que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo, porque tem um momento da gente brincar, tem um momento de a gente conversar, mas, principalmente, tem um momento de a gente meditar a palavra de Deus e orar
e fazer os momentos de espiritualidade. Porque esse é o principal ponto do nosso grupo. Por isso que eu disse na última que eu estava falando, a questão de que o nosso grupo se tornou um grupo de oração, né? Por quê eu falo isso? Porque hoje a gente não coloca uma arma na cabeça de um jovem e falando, você é obrigado a rezar. É como o nosso irmão Mário falou, a gente precisa entender que cada um foi criado de uma forma, foi educado de uma forma. Eu venho eu tô dentro da igreja desde os meus 3, 4 anos de idade. Mas mesmo assim, fazendo parte da igreja, eu vim conhecer Deus na minha adolescência, para vocês terem uma ideia. Então, a gente precisa entender a necessidade de cada jovem. A gente precisa entender o que eles realmente precisam naquele momento. Se é de um abraço, se é de uma conversa, se é ensinar a rezar, se é ensinar a meditar o evangelho, mexer na Bíblia. Então, tem todos esses pontos. Então, vai chegar um momento que, hoje eu posso dizer para vocês que todos os jovens que chegam no grupo, eles não se assustam como se assustavam antigamente. A questão de, nossa, vocês fazem isso, eu não sei fazer, eu não sei rezar uma Ave Maria, eu não sei rezar um Pai Nosso. Calma, irmão. Você não sabe hoje, mas participa com a gente e você vai ver como que Deus vai mudar a sua vida do mesmo jeito que mudou a minha. Então, eu vejo que a questão de cuidados, ao invés de a gente julgar antes de conhecer aquela pessoa, de conhecer a história dela, a gente precisa acolher de uma forma segura, de trocar uma baita de uma conversa com ele e ver o que ele realmente precisa. Eu falo isso porque hoje o que eu busco fazer, qualquer jovem que entra dentro do grupo, é isso. É acolher de uma forma de mostrar para ele que ele tem que se sentir à vontade. Ele precisa se sentir como ele estivesse na casa dele. Mas lembrando que ele está dentro de um grupo de jovens que o grande intuito é ter uma intimidade com Deus. Você não está lá por causa de amigo X ou amigo Y. Todo mundo está lá com o intuito de ter uma intimidade com Deus. Ah, eu não tenho nenhuma, José. Beleza, eu também não tinha. Mas através de um retiro que mudou a minha vida, hoje você fazendo parte de um grupo de jovens, você pode começar a iniciar a sua caminhada. Como o Renan falou, que a questão da espiritualidade pega muito a vocação, né? E eu concordo muito com ele, porque eu já vinha trabalhando a minha vocação em um bom tempo, e eu encontrei a minha vocação assim, tendo essa intimidade com Deus. E como o nosso irmão Mário falou aí, do JMJ, que ele foi na Espanha, eu fui aqui no Rio de Janeiro. Então também tive uma baita de uma experiência com Deus lá. Então eu decidi mudar a minha vida. E já entrando na segunda pergunta aqui que você falou, do incentivar o modo de rezar, eu vejo a seguinte forma. Para mim, o que adianta eu chegar e falar assim, Felipe, reza o terço mariano, medita o evangelho do dia, isso, se eu não faço isso? Entende? Hoje, infelizmente, a gente precisa de pessoas que dê exemplo com a sua vida. Então, eu busco muito, dentro do meu grupo de jovens, dar exemplo com a minha vida. Se eu era um cara preguiçoso, não gostava de rezar, às vezes começava o terço, quando eu ia ver, já estava dormindo. Raramente pegava numa Bíblia. E hoje eu faço tudo isso, eu consegui fazer isso, vencer todo esses pecados, vamos dizer assim. Por que não eles não podem tentar também? Entende? E de uma forma melhor do que eu. Então, eu vejo que hoje eu busco mostrar o que eu vivo. Preciso aprender muito. Estou aprendendo a cada dia mais. Mas eu busco mostrar para aqueles que hoje
estão sobre o meu zelo, as minhas orações, que há necessidade sim de orar, há necessidade de a gente ter uma intimidade com Deus, porque hoje a gente precisa sentir o verdadeiro amor de Deus, né? Porque infelizmente a gente às vezes só lembra de Deus quando a gente está passando por uma necessidade, passando por uma dificuldade. Estamos lá no fundo do poço, aí a gente vai lembrar que tem um Deus que cuida, que zela e que ama. Mas eu falo sempre para eles, né? Que há uma necessidade de a gente ir para Deus no amor, ao invés de querer ir para Deus só na dor. Então, se a gente vai para Deus no amor, na dor vai ser mais fácil a gente passar por ela. Então, hoje eu dou muito exemplo da minha vida para eles. Preciso melhorar muita coisa, preciso aprender muita coisa. A cada dia que passa, eu busco sabedoria, que Deus possa me capacitar cada dia mais. Mas eu tenho certeza absoluta que hoje, o José, com 27 anos, coordenador de um grupo de jovens, tem uma mentalidade totalmente diferente do José de 10, vamos dizer assim, 10 a 12 anos atrás, que não sabia nem o que queria para a vida. Então, hoje eu tenho certeza absoluta que eu sei qual que é a minha vocação, amo trabalhar com jovem, fui catequista durante 4 anos, me considero catequista até hoje e busco ajudar todos os jovens da melhor forma possível, mostrando a eles que ser jovem não é só curtir balada, curtir qualquer situação do mundo aí. Ser jovem é ser de Deus também. A gente pode ser jovem sendo de Deus. Isso é muito importante. Eu não deixei de ser alegre, não deixei de ser palhaço, não deixei de curtir, de brincar, porque eu sou de Deus. Não. Deus quer que a gente seja natural. A gente não precisa ser um robô. Hoje, na igreja, a gente sentar, rezar, e falar assim, nossa, ó, tem até esqueci até o nome, um negocinho do anjo em cima, assim, sabe? Fala assim, isso aí. Aí, fala assim, ó o anjinho aí. Aí você sai lá fora, você fala assim, caramba, o anjinho que estava dentro da igreja já virou outra coisa lá fora? Não. Eu busco mostrar com a minha vida, como eu falei para vocês aqui, a questão disso. O que eu sou dentro da igreja, eu preciso ser fora. Eu preciso ser um bom filho. Hoje eu sou noivo. Eu preciso ser um bom noivo. Preciso ser um bom amigo. Entendeu? Então, a gente precisa dar exemplos. Eu busco dar exemplos com a minha vida. Se eu conseguir mudar muita coisa, graças a Deus, e venho tendo intimidade com Deus a cada dia mais, eu tenho certeza que aqueles que quiserem seguir o mesmo caminho, a oportunidade do sucesso tá na sua vida e Jesus entrar na sua vida é imensa. Eu acho que consegui responder. E Felipe, só uma Não, coisa, tá demais aí. para brincar com o José, ele está certíssimo, né, que quando os jovens vão para a igreja tem que procurar Deus. Mas se acontecer, José, de algum jovem desse aí tiver uma paquera e namorada, não tem problema não. A gente já vai estar formando famílias santas. Não, concordo. Eu conheci a minha noiva dentro do grupo de jovens. Olha aí. Eu lembro que uma vez o jovem, bem mais jovem, né? Porque eu sou jovem, né? Mas bem mais jovem. Uma vez eu assim disse pro padre, né? Disse, olha, padre, tem ali um casal ali namorando ali perto do cruzeiro da igreja. Eu achando isso um absurdo, né? Aí eu pensei que o padre ia confirmar e ele pegou e disse assim, que bom, Deus está vendo, está abençoando. Então é isso. Cadê o Renan? Trazer uma palavra também, Renan. Você que fica tendo um probleminha de discorrer nossa conexão live aí. Tive um probleminha aqui, mas voltei. Eu vejo assim, hoje eu não vejo uma grande necessidade, né, de ter outras expressões dentro da igreja. Primeiro, a gente precisa entender que as expressões que existem já dentro da igreja, elas formam o corpo místico de Cristo, né? As novas comunidades, congregações,
E aí é importante a gente frisar isso, porque o que acontece? A espiritualidade, como o José falou, né? Essa busca constante, você mostrar para o jovem que ali ele consegue sim com Deus, através do carisma, de uma experiência que ele teve dentro da renovação carismática, através de um retiro de crisma, já permite com que ele possa ali cada vez mais caminhar rumo a essa vocação dele. Quando a gente pensa nessa questão de é necessário criar outras expressões, a gente acaba caindo muito no erro de tentar criar novas formas de justificar uma necessidade pessoal nossa. Porque o que acontece? Eu entro dentro de um grupo de jovem, eu posso se sentir deslocado com o que está acontecendo, posso não me identificar com aquela espiritualidade, e aí, a partir do momento que eu dou ônus para criar novas expressões, isso vai permitir com que eu saia de lá e crie uma comunidade, crie uma... E assim, lógico, na minha humilde opinião, né? Se for da vontade de Deus, Deus ele vai levantar outros carismas, outras expressões. Mas a gente tem que ter muito bem definido isso na nossa vida, principalmente essa questão de espiritualidade. Aí eu volto batendo na mesma tecla, até para a gente tentar apimentar um pouco mais essa conversa. Eu volto a bater na mesma tecla novamente, que a gente precisa ter bem definido o que é espiritualidade, porque o que eu vejo hoje, o Mário levantou um ponto muito importante, né, em relação à consagração, né? A consagração a Nossa Senhora, pelo método de São Luís Maria Grimond de Montfort, era uma consagração que até o ano de 2012, 2013, não era muito conhecida, não era muito propagada. Então, por uma determinada comunidade X, eu não vou falar o nome também, disseminar a propagação de uma forma até, assim, se nós formos ter um olhar espiritual, a gente vê isso como algo bom, mas ao mesmo tempo tem uma preocupação muito grande em cima disso, por quê? Porque a partir dessa explosão que teve, dessa disseminação da consagração, muitos não viveram a consagração como deveria viver, não viveram a espiritualidade mariana da consagração total ao método de São Luís Grimond de Montfort, e começaram a viver uma religiosidade. Essa fugiu a palavra, religiosidade dessas atividades religiosas. É você ali estar você estar com aquela cadeia que parece desculpa falar, mas tem uns irmãos que aquelas correntes de portão, sabe? Não é nem de portão, mas é aquelas carretas do prêmio, manja. Então, são coisas assim que acaba fazendo você fugir muito do que é espiritualidade e para que você é chamado dentro daquela mesma espiritualidade. Na minha humilde opinião, nesse pobre servo que não sabe de nada, né? Talvez muitas pessoas que estão vendo essa live vão falar assim, você está falando é uma heresia. Enfim, cabe a cada um fazer juízo de caráter em relação a isso. Mas o que eu vejo se for da vontade de Deus, Deus ele vai levantar, temos nos apoiar em si, porque às vezes por uma frustração, a gente já viu casos aí dentro da igreja, e a gente não pode também ser omisso em relação a isso, a gente viu casos aí de pessoas que saíram frustradas e foram para a comunidade. Eu não me identifiquei com esse grupo de oração, sabe? E eu vou lá, eu abro a comunidade X, eu abro a comunidade Y. Então, eu não vejo essa necessidade. Agora, qual foi a segunda pergunta, Felipe, que você fez? Só para mim tentar resumir breve, por causa do nosso tempo.
Como que a gente leva o jovem a rezar, né? Um caminho de oração, né? Como que a gente leva para ele essa graça, né? Dessa necessidade de oração. De um trabalho nas linhas, essa oportunidade hoje de explorar a realidade que a gente vive, né? Tem percebido aí. Sim. Eu vou começar com uma frase, é o combustível da alma. Então, o que um jovem hoje, cuidado. Não que os outros a gente não deva ter, mas a gente precisa ter essa paciência, esse cuidado, porque aquele jovem ele ainda está num processo de adaptação, um processo de se encontrar, um processo de ali encontrar de fato se ali é o lugar dele. E aí eu já puxo um gancho até essa live anterior, que fala justamente sobre isso. Onde estão os jovens, né? Onde estão os jovens na igreja? É dar um espaço para ele, para que ele possa ali poder se expressar, né? Colocar ali bem, vamos falar assim, jogar as cartas na mesa e você entender de fato quais são os mecanismos que você vai utilizar, e aí a gente precisa ser muito sensível à criatividade no espírito para ter esses mecanismos em mãos, para saber como que ele levar esse jovem a viver aquela espiritualidade, a viver uma vida de oração. Porque eu posso chegar para o jovem e falar assim, olha, a palavra de Deus fala isso, a palavra de Deus fala aquilo, Mateus 25:13 fala, vigiai, porque não sabe a hora, não sabe o momento que o Filho do Homem vai voltar. E aí o jovem, ele vai se sentir muitas vezes oprimido, porque ele fala assim, cara, o cara conhece tão bem a palavra, eu não conheço. E aquilo vai fazer com que ele se feche. E esse processo, esse usar desses mecanismos, exige de nós uma paciência, exige de nós, muitas vezes, pegar na mão, sabe? Pegar na mão e falar assim, olha, é assim que funciona, é desse jeito, eu estou caminhando, para a partir do momento, de um momento oportuno, você poder soltar a mão dele e ele poder caminhar sozinho. Não que ele não vai ter você mais do lado, ele vai sim, você vai ter esse acompanhamento. Mas ele vai começar a dar passinhos. Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI, ele tem uma frase dele que é sensacional. Ele fala assim, dê passos lentos, porém constantes. Então, esses passos lentos que a gente precisa dar, tendo paciência, precisa ser constante. Essa constância, ela vem por um acompanhamento. Então, você tentar vomitar para o jovem, logo de primeiro momento, para o cara que teve uma experiência agora, e você falar para ele assim, você precisa ter uma espiritualidade, mas não aquilo de uma forma forçada, você consegue explorar, você consegue ter mais abertura dele para que ele possa se encontrar, e ali ele vai começar a trilhar o caminho dele. Como Santa Teresa fala, é o caminho da perfeição, sabe? É o caminho da perfeição. E as escamas vai começando a cair. Ele vai começando a ter uma vida mais intelectual. Tem o Castelo Interior, eu até grifei uma frase que ele fala muito isso. Na última das moradas, passa-se de outra maneira, nosso bom Deus, que quer tirar as escamas dos nossos olhos, quer que veja e entenda parte da graça que lhe faz o que se efetua de modo um tanto estranho. Introduza-se nessa morada por uma visão intelectual que lhe descobre a Santíssima Trindade. Ou seja, ele começa a dar esses passos, ele começa a caminhar, ele começa a ter essa constância, esse acompanhamento, ele vai chegar um momento em que as traves que estão no olho, que muitas vezes são cegueiras espirituais, vão caindo, e ele vai começando a ter uma visão mais intelectual e enxergando, poxa, aqui é meu lugar. Eu preciso ter uma espiritualidade. E aí já vem de encontro com a nossa pergunta. Jovem, você tem uma espiritualidade? E aí ele vai poder responder para você. Eu tenho uma espiritualidade e eu amo a espiritualidade que eu vivo. Eu acho que é isso. Amém, assim seja. Uma coisa que o Renan falou aí, e eu estava pensando, uma vez eu estava num retiro e escutei alguns jovens conversando, né? Aí um perguntou assim, gente, você já tem quanto tempo de caminhada já? Aí o outro disse, eu tenho 2, o outro, eu tô com 3 anos. Gente, vocês ainda não estão falando em parábolas? Já está no tempo de estar falando em parábolas.
Que eles não entenderam. Jesus falava em parábolas para que as pessoas entendessem, não que fosse falar difícil. Né? Então, com o jovem é uma caminhada de aprendizado e também de ajuda, como o Renan falou. Né? Mas eu acho que não tem receita pronta não, viu? Porque o caminho de Deus é mistério, né? Eu posso ter tido uma experiência, uma forma, outra de outra forma. Alguém pode ir dentro do metrô, olhando uma propaganda, né? Alguém, né? Deus é Deus, né? Não, eu tenho, assim, Então, dois gente, olha, eu exemplos. queria agradecer muito o convite. Eu não posso demorar mais muito, né? A gente já vai encerrar, Então, irmão. o Felipe vai fazer Deixa a eu... despedida, né? Para que eu não saia assim. deixa... Não, eu queria só comentar assim, um paralelo, né, que a gente colocou, né, um pouco sobre religiosidade e espiritualidade, né? Sobre aquela pessoa que apenas faz algumas práticas daquele que experimentou um mistério, né? Eu tenho um exemplo na minha paróquia, esse exemplo é verdadeiro, por incrível que pareça. Certa vez o padre, né, naquela época, ele fazia alguns batizados e tinha uma senhora que todo batizado ela ficava responsável por segurar a bacia onde o padre derramava a água, quando batizava a criança ali, ela segurava. Só que chegou um dia específico onde a lista de crianças era muito grande. Então o padre virou para ela e falou: "Pera um pouquinho, fulana, deixa aqui a bacia de lado e vai lá na sacristia e pega mais algumas toalhas que as que a gente separou não vai dar conta." Aí ela foi, prontamente. Quando ela voltou, tinha uma outra pessoa segurando essa bacia. Aí ela viu aquela cena, para ela foi um choque. Terminou ali a celebração, ela continuou junto, ajudando o padre, apenas entregando as toalhas e outro ficou segurando a bacia. E depois daquilo ali, ela nunca mais pisou na igreja. Nunca mais ela foi para a igreja. Passou alguns meses, teve outras celebrações de batismo e tal, e o padre questionando, mas cadê a dona fulana? Ela não veio? Será que a gente fez alguma coisa de errado com ela e tal? Mas tudo bem. Um certo dia o padre foi até a feira, né, que acontecia próximo da paróquia, aí encontrou essa fulana. Quando ele viu, ela foi e atravessou pro outro lado da rua. Ele foi na direção dela, querendo saber o porquê que isso tinha acontecido, né? E perguntou, mas senhor, tá tudo bem com você? Você sumiu da igreja, nunca mais esteve lá com a gente e tal. Ela, não, tá tudo bem e tal. Aí o padre, mas por que você foi embora? Né? A gente fez alguma coisa de ruim para a senhora? Ela disse, padre, o senhor me magoou. Lembra aquele dia, daquele batismo que o senhor pediu para me pegar as toalhas? Eu fui lá com todo amor e carinho. E quando eu voltei, o senhor tinha dado a bacia para outra pessoa. Mas ainda bem que o senhor fez isso comigo. Porque agora, padre, agora eu sou evangélica. Agora eu encontrei Jesus. Aí o padre sorriu para ela e disse assim: que bom, fulana, que você precisou largar a bacia para se encontrar com Jesus. E muitas vezes acontece esse tipo de situação com a gente. Né? A gente acaba colocando certas práticas como principais e elas precisam acontecer, mas deixando o que é essencial de lado, que é o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é esse encontro que faz a gente motivar a nossa fé, alimentar a nossa fé. Partindo para encerrar aqui, geralmente a gente faz um ponto final, um resumo. Eu queria deixar nas suas mãos, Mário, agora, para encerrar aqui a nossa live, que os jovens que acompanharam, aqueles que estão aí em dúvida em alguma vocação, em alguma comunidade, em alguma experiência, qual o conselho que você pode deixar aí para nós aí, encerrando essa nossa live, o segundo episódio dessa Conexão Jovem? Falhou. Seria para mim a pergunta? Porque Isso, Mário, falhou um pouco isso. aí no final. A gente vai finalizar agora, finalizando a nossa live aí, eu tô te passando as últimas palavras aí. Traz pra gente um conselho pro jovem que tá aí em dúvida a respeito de um carisma, de uma comunidade, ou até mesmo da sua vocação. O que você pode deixar aí de conselho para nós, hein?
Algo também que na nossa igreja é muito rico, que nós temos, é a figura dos diretores espirituais, né? Geralmente as pessoas procuram padres, religiosos, né? Então, eu acho que a minha dica seria que você procure um diretor, uma diretora espiritual, né? Que você tenha alguma referência, ajudar você nesse caminho de desenvolvimento, né? Vocacional e também em crescimento como pessoa na vida espiritual. Amém. Amém. Ficamos aí com esse conselho do nosso irmão Mário. Eu queria, desde já, finalizar essa live, deixar muito bem aberto para cada um daqueles que nos acompanhem aí no Facebook nas próximas semanas, nos próximos capítulos dessa live Conexão Jovem, essa série, na verdade, né? Comente, compartilhe, curte, nos critique, né, Felipe? Critique, nos comente de fato o que você tem achado desse trabalho. Você acha que esse trabalho tem surtido algum efeito? Esperamos aí que nós possamos colher os frutos desse trabalho em breve, né? Mas que seja realmente essa pergunta que fica para você. Você tem uma espiritualidade, jovem? E essa espiritualidade, você tem vivido ela ou você tem vivido uma religiosidade? Então, quero agradecer ao José, que esteve aí com a gente nessa live. Meu irmão, obrigado pela sua presença. Você é muito querido para nós. Saiba que está em nossas orações. E sabemos que sempre que precisar, a gente pode contar com você também. Eu que agradeço. Agradecendo também. Renan. Eu agradeço Pode você, falar. Renan. Agradeço ao Felipe, meu compadre. Um prazer te conhecer, Mário. Precisamos de momentos assim, simples, mas que possamos conseguir atingir pelo menos um pouquinho aqueles jovens que necessitam de ouvir experiências, de ouvir pessoas como cada um de vocês, exemplos que a gente pode seguir. Agradeço aí. Obrigadão. Amém. Mário, quero agradecer imensamente pela sua participação, pelas indicações nos livros. Galera, sigam as indicações do Mário, busque sempre estar antenado. Conhecimento nunca é demais, mas que através da leitura, através da busca na palavra, na vida dos santos, ele que trouxe aí o livro Jovem, uma referência de um jovem santo. Eu também outro jovem santo aí que futuramente também vai, acredito que já foi canonizado, o Guido, mas que futuramente vai se tornar um grande santo e referência para nós brasileiros. Mas muito obrigado de coração, que Deus abençoe a sua vocação, que você continue sempre sendo esse reflexo do Cristo através da sua espiritualidade, através daquilo que Deus te chamou ainda atrás, quando você era um pouquinho mais jovem, né? A gente também não está tão jovem assim, né, Felipe? Mas que Deus possa abençoar a vida de uma forma extraordinária e que você se torne um grande sacerdote. Muito obrigado, viu, gente? Eu agradeço muito. Eu acho que mais do que uma live também, eu tive a oportunidade de fazer novos amigos, né? Isso que também é muito dito no cristianismo, né, na nossa religião. A gente tem sempre um lugar para tomar um café e para repousar a cabeça, né? Então, assim, muito obrigado pela partilha de vida. Aprendi muito com vocês também nessa live hoje, de ser mais santo, de procurar rezar mais, né? Vocês também nas minhas orações. E estamos aí, se Deus quiser, já se encontrar para tomar um cafezinho e conversar de Deus, conversar da vida, das coisas boas que a vida tem também. Um grande abraço. E muito obrigado, Felipe, pelo convite também, ter me encontrado aí nas redes sociais e fazer esse convite, viu? Um grande abraço também para quem estava nos acompanhando. Só mais uma coisinha aqui antes que eu me esqueça. Nessa live. Deus abençoe todos
e que Nossa Senhora também. Estamos tendo uma live do Jupac todos os sábados às 17 horas. Estão todos convidados a entrar lá na página de Santa Terezinha do Menino Jesus ou na página do Jupac mesmo pelo Facebook e vir participar conosco desse momento de oração. É 1 hora de oração muito legal, muito onde que a gente vai levar um pouquinho do amor de Deus para aqueles que estão nos assistindo. Amém. Amém. Fica o convite aí do Zé. Quero agradecer o Felipe novamente pela parceria, pela paciência. Nessa live. Como diz os jovens, né? Rumo à santidade, rumo. Os coraçõezinhos. Então, e é isso, abração. amigos. Tudo de bom. Pedimos desculpa para vocês, a gente se prolongou um pouquinho, mas quando o assunto isso, espero vocês na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, e para o nosso 3º episódio dessa série Conexão Jovem. Fique por dentro na nossa página e não perca. Compartilha o máximo que você puder essa live, que tem aqui um rico ensinamento dos irmãos e que realmente possa ser um divisor de águas na vida de vocês. Um abraço, um beijo no coração, fique com Deus e até sexta-feira. Junto. Abraço, galera. Valeu.